change your mind again. Tell me you won't burn away. Nossa mensagem do dia chega mais uma vez aí no seu rádio, com você do outro lado, junto com a gente. Chegamos agora também nas ondas da internet, nas nossas redes sociais. Bom dia, uma ótima manhã para você. Nós esperamos que a mensagem do dia de hoje, que está começando agora, ela sirva para que em algum momento do seu dia o seu coração seja tocado. Que em algum momento do seu dia a mensagem do dia que está entrando no ar agora faça a diferença para você. A nossa mensagem do dia de hoje é uma história com duas situações e dois desfechos surpreendentes. E mais do que essas duas histórias, a nossa mensagem do dia de hoje também serve para uma avaliação desses tempos loucos de redes sociais que nós estamos vivendo. Você já percebeu que todos nós nos tornamos juízes? Sim, meu amigo. Não é verdade que as redes sociais são totalmente um mal, nada disso. As redes sociais são muito necessárias. Porém, as redes sociais também deram vozes a muitos idiotas, não é verdade? Idiotas de pensamento, idiotas de tolerância. E cada vez mais estamos nos tornando pessoas intolerantes e fazendo julgamentos cada vez mais apressados e que nem sempre têm o melhor resultado. Para você que costuma fazer julgamentos, está no ar a nossa mensagem do dia de hoje, contando uma história que começou em uma emergência de um hospital. É que certa vez um garoto entrou na sala de emergência de um hospital depois de ter sido atropelado. O motorista que socorreu aquele garoto, aliás, não havia sido ele quem teria atropelado, mas ele resolveu socorrer o garoto. O motorista que socorreu o garoto, ao ser interpelado para efetuar o depósito necessário para o atendimento, o famoso calção, informou que não possuía naquele momento dinheiro ou cheques que pudessem ser oferecidos como garantia. Mas certamente, se o hospital aceitasse, ele poderia efetuar o depósito na primeira oportunidade. Era uma emergência, era a vida de uma criança em risco. O atendente, na impossibilidade de liberar o atendimento, mas com a vantagem de ter um dos diretores do hospital, que também era médico de plantão naquele momento, resolveu então consultá-lo. Todavia, por não ter dinheiro nem garantias para o tratamento, o atendimento não foi liberado por aquele médico. O médico diretor do hospital, dono da decisão final, não havia sequer pensado na possibilidade de atender sem o depósito e sem o dinheiro. Este fato levou a criança atropelada vir a falecer. O diretor do hospital, novamente chamado para assinar o atestado de óbito do garoto, ao chegar para o exame cadavérico, descobriu que o garoto atropelado era o seu filho, que poderia ter sido salvo se tivesse recebido atendimento a tempo. Já na outra história, nós temos como personagem principal o Antônio. O Antônio era um pai de família que, um certo dia, quando voltava do trabalho, dirigindo num trânsito bastante pesado, deparou-se com um senhor que dirigia apressadamente. Ele vinha cortando todo mundo, buzinando, e quando se aproximou do carro do Antônio, aí que sim, a buzina foi disparada. O Antônio ainda tomou uma tremenda de uma fechada, já que precisava atravessar para outra pista. Naquela hora, a vontade do Antônio foi xingar aquele outro motorista e impedir a sua passagem, mas logo o Antônio pensou: quer saber de uma coisa? Coitado, se ele está tão nervoso e apressado assim, vai ver que está com um problema sério e precisando chegar logo ao seu destino. E pensando assim, foi diminuindo a marcha e deixou aquele apressado do trânsito passar. Quando Antônio chegou em casa, ele recebeu notícia de que seu filho de 3 anos havia sofrido um grave acidente e fora levado ao hospital pela sua esposa. Imediatamente o Antônio seguiu até o hospital e quando chegou, afoito, sua esposa veio ao seu encontro e o tranquilizou dizendo: graças a Deus, marido, o nosso filho está bem.
porque o médico chegou a tempo para socorrer o nosso filho. O nosso filho já está fora de perigo. O Antônio, então, como um pai com o coração aliviado, pediu que sua esposa o levasse até aquele médico para lhe agradecer. Qual não foi a surpresa quando percebeu que o médico que atendeu seu filho, o médico que salvou a vida do seu filho, era aquele senhor, apressado no trânsito, que ele havia dado a passagem. A mensagem do dia de hoje nos mostra algo muito importante e que não devemos nunca esquecer. Esteja você sempre alerta para ajudar o próximo. Independentemente da sua aparência ou condição financeira, procure ver as pessoas além das aparências. Nem sempre o que se apresenta aos nossos olhos condiz com a realidade vivida. Imagine que por trás de uma atitude existe sempre uma história, um motivo que leva a pessoa a agir de determinada forma. Evite, não tenha julgamentos apressados. Esses julgamentos podem mudar o resultado final de muitas histórias. Nós, da Mensagem do Dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de Pai. Pense nisso.